Estamos de volta com o Manhã no Ar, agora são 6h34. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E chegou a hora do nosso quadro Mais Saúde. Você se preocupa se está com seu colesterol alto ou baixo? Muita gente acha que ele é um vilão para o nosso corpo, mas o colesterol é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Por isso, é importante que os valores do HDL, assim como do LDL, estejam equilibrados. É o que você acompanha na reportagem. A Veluma tem 20 anos e levou um susto com os últimos exames. Quando eu recebi o meu primeiro exame, eu fiquei assim, impactada realmente. Porque a gente pensa que só minha avó vai ter, minha mãe, meus tios, mas com 20 anos, eu com colesterol alto. Mas, afinal de contas, o que é o colesterol? É uma gordura, tá? Só que o colesterol, todo mundo só pensa do lado ruim dele. Ele não tem só o lado ruim. Cada célula do nosso corpo é feita de colesterol, nossos hormônios são feitos de colesterol. Então, nós temos aí a produção do colesterol bom e do colesterol ruim. Colocando de uma forma mais fácil para ser compreendido. O colesterol ruim, ele vai infiltrar na parede das artérias, vai formar placa de gordura e vai, com isso, diminuir o fluxo de sangue. O colesterol bom tem o papel inverso, ele vai tirar esse colesterol. Assim como a Veluma, muita gente tem esse problema. A japonesa que o diga. Há mais de 30 anos, ela vende plantas e produtos naturais aqui no Mercado Adolfo Lisboa. A feirante garante, a procura por ervas para baixar o colesterol é grande. Muito procurado, devido eu acho que o pessoal come muita fritura, gordura na rua, né? Então o colesterol, a tendência é aumentar. A dona Cleida é uma das clientes da japonesa. E ela, que também está com colesterol alto, gosta de utilizar essa medicina mais natural para ajudar no tratamento. De vez em quando eu venho aqui comprar as folhas para fazer o chá, para juntar ao medicamento passado por médicos. A doença pode ter influência genética, mas em muitos casos o problema é decorrente da má alimentação. Produtos industrializados, fast foods, frituras. Tudo isso aumenta o colesterol. A notícia boa é que existe o chamado HDL, que é o colesterol bom. Ele está presente em alguns alimentos gordurosos, mas que fazem bem à nossa saúde, como o abacate, o azeite extra virgem e o ovo. São alimentos que favorecem o colesterol bom. E mesmo com um certo teor de gordura saturada, se você consumi-los com moderação, não vai ter prejuízo para a saúde. E sabe aquele salgado frito, pastel, coxinha? Pois é, o melhor é evitar. É sempre você estar fazendo o que a gente chama de escolhas inteligentes. Aquilo que realmente favorece a sua saúde, você vai atrás daquilo. Afinal, o nosso corpo não avisa que estamos com colesterol alto. Por isso, a importância dos exames regulares. Se você tem algum membro na família que tem colesterol alto, aí a orientação é mais forte ainda, porque tem um risco. Sobre o tratamento, vai depender da forma. Então, se for uma pessoa que tem um colesterol alto só por causa da alimentação, se ela começar a fazer uma alimentação mais balanceada, prática da atividade física, reduzir a ingestão de frituras, gordura de origem animal, o colesterol vai reduzir, sem uso de medicamento. Mas naquele caso que é genético, essa pessoa não tem jeito, ela vai ter que tomar remédio para o colesterol para o resto da vida. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 40% da população tem colesterol alto. E isso é provocado pelo excesso de gordura no sangue, que quando se acumula, obstrui vasos sanguíneos e causa diversos problemas à saúde. No dia 8 de agosto desse mês foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E para falar mais sobre os cuidados com esse tipo de problema e tirar dúvidas sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Priscila Lago, que é endocrinologista, para falar um pouco mais sobre esse problema que afeta muita gente. Seja muito bem-vinda amanhã no Ar, um ótimo dia. Obrigada, bom dia. A gente viu agora há pouco na reportagem algumas questões relacionadas ao colesterol desequilibrado. E vou começar falando o que é no nosso organismo esse desequilíbrio, o que pode acontecer? Certo. Na verdade, Adriane, o colesterol é um tipo de gordura, né, encontrada naturalmente no nosso organismo. Aproximadamente 70% é produzido pelo nosso próprio organismo e 30%, na verdade, é que vem da dieta, né, da alimentação. Existe o colesterol bom, que é o HDL, e o colesterol ruim. O importante é a gente tentar balancear, de modo que o colesterol ruim, que é o LDL, é aquele que leva
é aquele que leva a gordura para o tecido e para o sangue periférico. Qual o risco disso? Aquele colesterol, né, começar a entupir, né, obstruir, fazer um entupimento, tanto parcial ou total, das artérias do coração, principalmente, pode ser também periférico, vascular periférico, ou outras artérias, e causar o que a gente chama de aterosclerose. E isso, com o tempo, é ruim porque o paciente pode ter risco para infarto, maior para infarto, AVC, que é o derrame, e outras doenças. A gente está agora aqui com uma realidade virtual e mostra justamente isso, né? O corpo humano e a artéria que acaba sendo entupida por essa gordura. É como se fossem plaquinhas de gordura que se acumulam ali na corrente e obstruem. Exato. Essas plaquinhas vão se acumulando, né, na artéria coronariana, nas artérias do coração. E com o passar do tempo, a tendência é fazer como se funcionasse, na verdade, como uma inflamação crônica. E essas plaquinhas de gordura podem evoluir para uma obstrução, como eu falei, parcial ou total, e causar doenças vasculares. Então, assim, na verdade, o risco do colesterol ruim, que é o LDL, e o colesterol bom baixar demais também, é justamente doenças ateroscleróticas, AVC, infarto, doenças vasculares periféricas, doenças da carótida. Então, na verdade, o LDL, por exemplo, muito alto é um fator de risco para doenças cardiovasculares. E a gente tem que ficar de olho quando a gente vai avaliar o paciente e outras associações, como o tabagismo, o sedentarismo, né, pacientes que têm uma alimentação irregular e outros fatores. Há 2 anos, quando eu fui fazer um check-up, meus exames deram colesterol baixo, os 2. E eu achei que eu estava muito bem, então colesterol baixo. E aí, quando voltei para entregar os exames ao especialista, ele falou assim, você tem que começar a atividade física imediatamente, porque está com os 2 colesteróis com nível baixo é um problema. E até então eu achava que era bom, né? Que estava bem. Uhum. E era justamente o contrário, porque tem a necessidade do colesterol. Nosso organismo precisa Exato. dele. Na verdade, Adriane, o colesterol é uma gordura que naturalmente é encontrada no nosso organismo. Então, ele, na verdade, é uma substância encontrada na membrana das células, ajuda a produção de hormônios, na vitamina D, na produção de bile, que ajuda a dissolver as gorduras, na vesícula biliar. Então, na verdade, é uma substância já naturalmente encontrada no nosso organismo. A questão é o balanço. Aquele colesterol ruim, causado por diversos fatores, como eu já expliquei, sedentarismo, alimentações erradas, o excesso, né, que a gente observa bastante, o excesso de ácidos graxos saturados e trans, né, que são as gorduras ruins. A gente encontra em alimento? Isso, exato. A gordura saturada, por exemplo, é encontrada em alimentos como aquela gordurinha da carne, do churrasco, alimentos com aquela banha que as pessoas falam, manteiga, a carne de porco gordurosa. Picanha é um risco, então? Exatamente. A gente, quando observa aqueles pacientes, aquelas pessoas em rodízio, a gente vê aquela camada, quase que metade da picanha só com gordura. Então, aquilo é a gordura saturada, que é a gordura ruim. E aquela gordura que, com o tempo, ela faz uma inflamação crônica nas nossas artérias e aumenta o nosso LDL. E é ela que, com o passar do tempo, ela vai causar o entupimento das nossas artérias. A gente preparou aqui uma arte também de alguns alimentos que são indicados e contraindicados, né, relacionados ao colesterol. Aqui a gente tem o colesterol, fibras, que ajudam a baixar o colesterol, soja, as margarinas especiais, que reduzem, e elas acabam sendo um pouco mais caras, mas acabam fazendo a diferença no dia a dia, berinjela, e temos ainda ali ovos, frango e chocolate não aumenta o colesterol. Que muita gente acha que o chocolate é um grande vilão, mas a gente está falando de um chocolate específico. Na verdade, Adriana, eu queria fazer algumas observações aqui. Por exemplo, a fibra realmente ajuda a baixar o colesterol, né? Há uma recomendação de você ingerir pelo menos 25 gramas de fibra ao dia, né? É importante, eu sempre oriento os meus pacientes a olhar o rótulo dos alimentos, porque existem alimentos, por exemplo, ricos em ácidos graxos trans, que são ruins, são aqueles industrializados, e que muitas vezes o rótulo engana, coloca alimentos ricos em gorduras hidrogenadas ou parcialmente hidrogenadas. Então, são alimentos ruins, né? São alimentos industrializados, que às vezes ajudam a aumentar a taxa de validade do alimento, mas são alimentos ruins. Então, quando você coloca assim, margarinas especiais, aí depende da composição da margarina, né? Se ela é rica em alimentos hidrogenados, em gordura hidrogenada ou não.
Mas, assim, existem realmente alimentos bons para o colesterol, que são aqueles alimentos ricos em gorduras boas que a gente fala, como o ovo, né? O ovo cozido, o abacate, alimentos como as oleaginosas, né? Amêndoas, castanha e o coco, né? O óleo de coco é uma outra discussão, a gente teria que parar para explicar, porque existe um excesso de exagero em informação, de achar que ele é o grande responsável, Milagroso, muitas vezes, né? pelo milagre, né? Gostei quando vocês colocaram da berinjela, não é um produto milagroso. E Adriane, assim, a questão é alimentação com bom senso, né? E o chocolate, na verdade, você não deve comer em excesso. Existem aqueles chocolates que têm são menos ricos em gordura, são aqueles chocolates 70% de cacau ou menos, meio amargo, às vezes quando o paciente quer comer um chocolate, deseja comer um chocolate, logicamente que não todo dia, né, e não em grande quantidade, então a gente pode abrir essa exceção. Mas é tudo com bom senso. A alimentação, na verdade, muita coisa não é proibida, mas depende do modo de preparo e o que contém. Por isso que é importante a gente ler o rótulo e saber o que está lendo, porque muitas vezes a gente é enganado com alguns rótulos de alimentos. E com muita facilidade, né? Porque o mercado ele se prepara para ter esse convencimento. Exato. Agora, a gente já mostrou aqui alguns alimentos que são recomendados e o cuidado que você precisa ter com a sua alimentação para garantir uma saúde. E agora a gente já mostrou os benefícios disso, né? De que forma, quando você mantém essa alimentação regular, equilibrada e o colesterol equilibrado, você consegue ter alguns benefícios. A gente tem agora a arte que aparece no seu vídeo, redução do risco de infarto, de morte e de derrames, que acontece com muita frequência para quem tem colesterol elevado, né? Na verdade, assim, Adriana, acho que a grande mensagem, né, que na verdade é um assunto muito, muito denso, muito vasto, é as pessoas terem um estilo de vida saudável, que a gente fala de mudança de estilo de vida, né? Então não adianta você, atualmente a gente tem várias medicações para tratar o colesterol ruim, para ajudar a aumentar o colesterol bom, mas não adianta a gente fazer tudo isso e o paciente não fazer o básico. Então, a questão da alimentação é muito importante, né? O paciente ser orientado em relação a uma boa alimentação, junto ao endocrinologista, junto aos nutricionistas, é muito importante, né? O paciente para ter o hábito de ter uma atividade física, isso é muito importante. E não é uma atividade física uma vez por semana, né? Uma atividade física pelo menos diária, 30 minutos. Não é um futebol de sábado. Não, né? Aquele paciente que não tem tanto fator de estresse. A gente tem que observar se o paciente é diabético ou não, se ele tem outras doenças. Uma coisa interessante também é saber se ele tem algumas outras doenças associadas, né? Que a gente pode ter o aumento do colesterol secundário a outras doenças, como diabetes, como doenças de tireoide, obesidade. Agora, essa elevação do colesterol, ela depende, tipo, da nossa rotina, dos nossos hábitos, ou tem alguma influência genética? Tipo, meus pais têm taxa de colesterol alto, eu tenho tendência a ter. Na verdade, só aproximadamente 30%, né, do colesterol vem da dieta. Existem aqueles fatores do estilo de vida mesmo, mas existe o fator de você ter uma história familiar e ter alteração genética. Então, às vezes, a gente pode ter alguma mutação de algum gene que faz você ter doenças que aumentam o colesterol, tipo hipercolesterolemia familiar, que aí realmente você precisa tratar com medicação, você precisa avaliar o caso índice, avaliar toda a família, aí realmente existem outras associações, como a causa genética é um deles, por exemplo. E para quem está em casa, não sabe se tem colesterol alto ou não, tem algum sinal, algum sintoma, algo que a gente possa manifestar que indica ter alguma coisa aí de colesterol alterado? Na verdade, Adriana, assim, não existe um sintoma específico, né? A dislipidemia, né, o colesterol alto, ele muitas vezes é assintomático, o paciente não tem nenhum sintoma e pelo contexto, né, paciente obeso, com doença secundária, outra doença, como eu expliquei, paciente que não faz atividade física, que fuma, né, a gente vai fazer a dosagem do exame, aí muitas vezes a gente detecta. Então, muitas vezes durante exames e você conversando no contexto clínico e vendo que aquele paciente tem indicação de dosar no sangue, que você detecta, mas não tem um sintoma específico, é assintomático. E aí que mora o perigo, porque é uma doença silenciosa que vai entupindo as nossas artérias e vai causar o que a gente está vendo
na figura, né? A Sociedade de Endocrinologia, também de Cardiologia, tem campanhas em andamento, fazem alerta em relação a esses problemas cardiovasculares, os cuidados que têm que ser tomados. Então, para quem está acompanhando a gente agora, ficou preocupado, tem um histórico familiar, qual é o procedimento? Como eu posso saber se estou com colesterol alterado e como funciona o tratamento específico? Na verdade, assim, quem tem dúvida, né, quem tem uma história familiar muito positiva, quem está acima do peso, né, grande parte da nossa população está acima do peso, quem tem fator de risco, já teve o pai ou uma mãe infartado, com AVC precoce, né, fuma, ou tem alguma dúvida, pode procurar o seu cardiologista ou o seu endocrinologista para esclarecer dúvidas e a gente realmente avaliar no contexto clínico o que a gente precisa pedir desse paciente, como pedir. Então, isso é importante, né, procurar um médico de sua confiança para a gente poder ver o que pode ser feito, né? Inicialmente, eu posso procurar uma unidade básica de saúde, por exemplo, para fazer os primeiros exames e depois procurar um especialista? Sim, geralmente nas unidades básicas encontra-se o médico generalista, né, que é um médico que tem uma visão global, né, e ele pode fazer essa primeira triagem e, caso a caso, ele pode encaminhar para o endocrinologista, para o cardiologista, ou o próprio paciente pode, até na rede pública, conseguir, né, esses médicos, até quando ele se sente mais confiante no médico, para a gente avaliar. É muito importante avaliar não só os números, né? Mas uma coisa que é importante é avaliar o risco cardiovascular desse paciente. Então, a gente avalia se o paciente é de baixo risco, médio risco, risco alto. Então, isso depende muito de avaliar o paciente, examinar, avaliar todo o contexto clínico. Isso é muito importante. Muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por trazer esses esclarecimentos para a gente. A gente gosta muito de falar de saúde, de fazer esses alertas, porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, deixa passar despercebido uma série de coisas e quando vê já está com tudo agravado. Então, a gente faz esse alerta sempre para você aí de casa e agradeço a sua participação aqui. Obrigada, eu agradeço. Um bom dia. E precisando, obrigada. Procure ser endocrinologista. Recebi hoje a Priscila Lago, que é endocrinologista, falando sobre esse alerta aí. Afinal de contas, 40% da população brasileira tem níveis de colesterol alterados. E agora uma dica para quem precisa de tratamento odontológico, mas não tem dinheiro para concluir os serviços. Acadêmicos de uma universidade estão realizando uma triagem para oferta de tratamento gratuito direcionado para pessoas acima de 12 anos. Quem tem essas informações para a gente é a Thea Morel, com quem eu falo ao vivo agora. Olá, Thea, bom dia. Que tratamentos serão realizados nessa atividade aí? Bom dia, Wilson Lima, bom dia a todos. Olha só, são muitos tratamentos que realmente estão contemplados nessa triagem que vai ser feita pelos alunos dessa universidade particular. Nós temos aí tratamentos que vão desde a restauração, passa pela cirurgia, né, dentária, aquela cirurgia bucomaxilofacial. Tem também as próteses, tem também tratamento de canal. Todos esses tratamentos eles vão estar incluídos, mas antes esses alunos, esses universitários precisam fazer a triagem para saber o que cada um dos usuários que vão ser atendidos gratuitamente necessita. É isso mesmo, Wilson, esse atendimento vai ser completamente gratuito, tanto a triagem quanto o tratamento que vai acontecer durante o curso desses estudantes e esses alunos, esses universitários. Durante todo esse projeto, eles vão estar sendo acompanhados também por professores supervisores. Então, como é que funciona isso? Você vai até a unidade, que fica na rua Jonatas Pedrosa, número 1122, no bairro Praça 14. Você vai no horário da tarde, a partir de 1h30 da tarde até às 17 horas, e nos sábados também vai ter triagem a partir de 8 horas. Você vai passar pela triagem, que é aquele primeiro atendimento inicial, onde o universitário vai ver o que você está precisando, o que realmente a sua boca precisa para se tornar uma boca saudável, né? E a partir daí vai ser marcada uma consulta. Se for um procedimento simples, pode ser feito ali mesmo, mas normalmente, se for um procedimento mais complicado, como um tratamento de canal ou até uma cirurgia, você vai marcar outros acompanhamentos e aí você vai ter esse acompanhamento por parte desses estudantes, né? Os menores de 18 anos que forem até esse atendimento, eles precisam estar acompanhados dos pais. Como você mesmo disse, né, esse tratamento ele inclui crianças a partir de 12 anos de idade, é o único critério que tem, mas os menores precisam estar acompanhados dos pais com a certidão de nascimento. E quem for maior de idade, que comparecer até o endereço que a gente deu agora há pouquinho, né, vai ter que levar pelo menos um documento com foto, o RG, Carteira Nacional de Habilitação, qualquer documento que realmente identifique e que sirva para fazer o cadastro inicial
dessa triagem. Maiores informações, existe também um telefone de contato que eu vou dar agora, que é o 3212-5140. A pessoa, a partir desse número, pode conseguir mais informações sobre como que vai funcionar, quando é que são os atendimentos, quantas pessoas, se existe limite de pessoas, porque esse limite de pessoas para essa triagem não foi informado pelo projeto. Wilson. Ok, muito obrigado, Té. Até daqui a pouco. Agora vamos saber como está o trânsito nesse momento. Vamos agora lá para a Avenida Boulevard Álvaro Maia, já o finzinho dela, né? A gente está chegando aqui no fim da Avenida Boulevard Álvaro Maia, o fluxo do trânsito flui com tranquilidade. Estamos chegando aqui no viaduto Josué Cláudio de Souza, que dá acesso à Avenida Jornalista Humberto Calderaro. E olha, o trânsito aqui nesse trecho de acesso ao viaduto é muito tranquilo, mas tem uma pequena retenção causada também pelo tempo semafórico, né? Ele tem um semáforo no Adrianópolis, que acaba causando essa lentidão. Alex, vamos seguir então aí com o drone pela Avenida Humberto Calderaro Filho, a Paraíba, e mostrar o trânsito na extensão. Tem só essa retenção mesmo aqui, que é por conta do semáforo. O semáforo abriu, o trânsito já vai fluindo com bastante tranquilidade nesse horário, né? Agora são 6 horas e 55 minutos. Não há problema nenhum para o condutor que pretende passar por essa via nessa manhã de quinta-feira. Aqui à direita é a Marciana Armon, né? A antiga Belém, que dá acesso ali para o bairro da Cachoeirinha. E depois do intervalo comercial tem nossa interação com a rádio Acrítica FM e vamos falar sobre a ameaça de greve dos médicos da UTI do Francisca Mendes. E na terceira reportagem da série sobre a reforma trabalhista, a gente traz as principais mudanças para o trabalhador. Tá curioso? Então fica com a gente volta já.